me chamo Kelly Botes, sou ginecologista e obstetra, mãe da Maria e do Chico, idealizadora desse projeto Mãezinha ao Caramba, que visa descomplicar a maternidade de vocês e trazer estudos baseados em evidências científicas, informações atualizadas para facilitar a vida de vocês. E hoje eu trouxe minha amiga e doula, Aline, obrigada. Te apresento, Aline. Tudo bem? Eu sou a Aline Machado, doula e educadora perinatal, e é um prazer estar aqui de novo. Já sou de casa, né? Da casa. Amiga, hoje a gente vai falar com o pessoal sobre cuidados com o recém-nascido. Como manter essa criança viva? Gente, pasmem, vocês dão conta, tá? Tem muita mãe que me fala assim, gente, eu não dou conta nem de manter plantas vivas. Planta morre muito fácil. Morre, gente. Criança não se baseia, não se baseiem por plantas, não. Criança reclama de fome, reclama da fralda. Ela dá sinais. Não se preocupe. Não se preocupe. O principal dessa criança, para mantê-la viva, é conforto, segurança, alimentação e higiene. Então, o que a gente vai falar? Primeira coisa aqui, a gente vai depois mostrar para vocês como troca a fralda, como dar banho. Vamos, de repente, começar falando sobre a mamada. Esse bebê muito recém-nascido, ele, na primeira semana em casa, a gente não tem certeza que ele tá ganhando todo o leite realmente que ele precisa. Obviamente, quando a gente tá falando em livre demanda, né? Amamentação exclusiva ao seio. Peito materno. Óbvio que se eu estiver dando fórmula já de cara para esse bebê, eu sei o quanto eu estou alimentando. Mas quando sai do leite, a gente não tem certeza quanto está saindo pela mama. Então sempre a gente fica na dúvida. Tem vezes que a gente vê que a evacuação é ótima, que está urinando muito bem, que a olhos vistos a gente já vê que essa criança está engordando, né? Isso nos traz mais segurança. Mas a gente recomenda que até fazer a consulta com o pediatra, daqueles primeiros 7 a 10 dias, as mães realmente acordem os bebês a cada 3 horas e meia, assim, no máximo, né? Exato. Por quê? Porque eu não tenho certeza se o bebê tem reserva para ficar tanto tempo sem mamar. Nesses primeiros dias de vida, o importante é a livre demanda, né? Enfim, às vezes nessa livre demanda, a gente não tem tanta certeza do quanto tá indo pra dentro, então é melhor acordar. Exato. Né? Lembrando que alguns bebês vão dormir mesmo, né? Então, depois dessa primeira consulta com o pediatra, se tá ganhando peso, depois de dormir a noite toda. Mas vão ter bebês que vão acordar com mais frequência e tá tudo bem também. Isso também é livre demanda. Não se iludam, né? Terão bebês que terão que ser acordados e outros não precisarão. Não só quem forma no bebê só para poder dormir de noite. A gente vai ter o resto da eternidade para dormir. Né? Nessa questão da amamentação, não quer dizer que se o teu bebê está acordando de 1 em 1 hora para mamar, que o teu peito não está sendo suficiente, né? Nem tudo é só leite. Às vezes ele quer mamar por outros motivos. Às vezes ele quer ficar contigo, né? Simplesmente para manter o vínculo. Exato, né? Exato. Mas, via de regra, nesses primeiros dias, para garantir que tá ganhando um pezinho legal, tá dormindo ali 3 horas e meia, a gente dá uma acordadinha, né? Dá uma acordadinha. E contraindicamos chupeta. Contraindicamos chupetas e mamadeiras, né? A gente tá falando de amamentação, a gente fez um vídeo só de amamentação numa outra ocasião com a Fabiola, que é consultora. Mas aqui a gente vai tentar, assim, ensinar pra vocês como manter essas crianças vivas. Então a gente precisa amamentar. E a gente tem que tentar esgotar essa mama, né? A gente tem que tentar ir até, digamos assim, o quanto a gente pode amamentando enquanto esse bebê quer. Mas eu já acabei de dar, vai ficar mimado, vai ficar... Gente, não existe isso, pelo amor de Deus. O bebê quer colo, ele quer o contato com a mãe, né? Ele recém saiu de ti, ele vive aquela esterogestação, né? Que é estar fora de dentro do útero. Então ele fica, às vezes, atrapalhado. E se ele estiver em contato contigo, mesmo que seja no teu peito, sem sugar, já tá bom pra ele, né? Às vezes ele fica ali chupando um pouquinho, às vezes nem sai tanto leite, mas ele quer o conforto, é o carinho da mãe, né? É o cheirinho da mãe, é o batimento da mãe, né? Ele sentir, escutar ali o batimento materno já acalma, né? Então, colo, teta, precisa. E no link da amamentação,
a gente precisa botar esse bebê para arrotar. Depois que o bebê mama, a orientação é que se fique de 10 a 20 minutos com o bebê numa posição mais verticalizada. Pode ser assim, pode ser mais retinho, né? Cuidado para não apertar o abdômen, que senão regurgita, né? E esse cuidado, ele tem que acontecer nos primeiros 4, 6 meses. Depois, né, normalmente já não tem mais isso. A criança já, digamos assim, já tá comendo outras coisas, né? E a pega tá muito correta já. Então, quanto mais correta estiver a pega, menos ar esse bebê vai ingerir, né? E o bebê, ele acaba arrotando por vários motivos. Um deles é a pega incorreta. E aí a gente tem que corrigir a pega, né? Para que ele engula menos ar, arrote menos, né? Ou regurgite menos. Tem bebê que não arrota, né? Então eu tava falando da pega. Quanto mais correta tá essa pega, menos o bebê arrota. Os meus filhos não arrotavam. Só quando ganhavam mamadeira. Na teta, era muito fácil, né? Vamos combinar. É muito fácil. Porque, tu deu ali o tetezinho. Seguram 5 minutinhos, só pra dizer que segurou. E aí bota no berço. Então falamos de arroto. 10 a 20 minutos, nos 4 a 6 primeiros meses. E tem bebê que não arrota, quanto melhor estiver a pega. Quanto mais toma mamadeira e usa chupeta, mais pode arrotar, porque isso aumenta a ingesta de ar, certo? E aí eu vou botar esse bebê pra dormir. Como? De ladinho, será? Posição supina, gente. Deitado de barriga pra cima. É o mais seguro, né? Hoje sabemos que é o mais seguro, Hoje né? sabemos que é o mais seguro, né? Então, a gente tem menos risco de morte súbita com o bebê dormindo assim. E aí a avó vai me dizer, mas e se engasgar, vai estar de barriga pra cima, vai engolir tudo. Engolir. Por quê? Porque o esôfago tá lá atrás. Então, se ele tiver de barriga pra cima, ou ele vai engolir, porque o esôfago é a estrutura mais inferior. Então, se ele tá deitado assim, provavelmente vai voltar pro esôfago. Ou quando ele regurgita, ele bota pra fora e vira normalmente. Vira e ele mesmo tem esse reflexo de botar pra fora. O que acontece? Se ele tá deitado de lado, assim, ele pode sufocar no vômito. Por quê? Porque quando ele vai tentar, ele vai se virar. E aí ele pode sufocar no vômito e morrer. Então, de lado, não, gente. É barriga pra cima. Foi visto que morre menos bebê de barriga pra cima. Então é de barriga pra cima que fica. A morte súbita acontece menos em bebês que estão na posição supina, né? Deitado de lado, maior a chance de... Deitado de lado, maior a chance de virar de bruço e engasgar e sufocar no vômito. Então, barriga pra cima. Por mais que a avó queira deixar. Criou todos os filhos, né? Mas todos sobreviventes. Todos sobreviveram, mas, né? Não queremos sobreviventes. Não tava fazendo certo. Então, assim, e outra, gente, deitado no berço, sem apetrechos, sem colchas, sem kit berço. Travesseiro não necessita, não, né? Travesseiro anti-refluxo não existe. Tu pode comprar um colchão anti-refluxo, que é mais elevado. Ou até colocar alguma coisa embaixo do colchão para elevar um pouquinho. Se tá muito ranhento, ajuda também. E se tem refluxo. Porque daí se tá muito ranhento também, se ficar mais assim, deitadinho, o ranho desce mais, não fica caindo ali na garganta, né? Então, o que acontece? 30% dos bebês encontrados mortos nos berços estavam enrolados em alguma coisa. Eles sufocaram, né, com alguma coisa que estava ali no berço naquele momento. Então, não comprem o kit berço. Se vocês ganharam, agradeçam a amiguinha que deu. Eu sei que é lindo, mas não é o mais seguro, né? Ou bota no berço e tira o bebê do berço. Deixa de enfeite, mas não é o bebê, né? De enfeite. Então, para que esse bebê tenha... E a gente muito fala em um melhor sono possível. Então, também quando é posição supina, sem apetrechos, com uma roupa confortável para dormir, né? Principalmente à noite. Então, como a gente não vai usar cobertor, a gente vai colocar uma roupinha de um tamanho maior nele para ele dormir, né? Então, botei a roupinha, o body, a calça, e eu posso colocar um pijaminha maior do que o tamanho dele para ficar mais confortável, né? Ou pode colocar o bebê dentro de um saco de dormir, né? Tem um saco de dormir. Tem segurança, né? A gente não costuma mais muito fazer charuto, porque
enfim, acaba que às vezes fica desconfortável para o bebê fica muito amarrado. O ideal é que o bebê fique um pouco mais livre para que ele consiga explorar as coisas, né? Então, manter naquele charutinho já não é mais o ideal. Às vezes aperta demais, machuca. Exato. Às vezes as pessoas querem simular o ambiente uterino, mas lembrem que mesmo no ambiente uterino, o bebê conseguia fazer movimentos no charutinho, limita Nunca tive muito. coragem de enrolar o meu filho, os meus Também. filhos, dessa forma. Sempre achei horrível. E ao mesmo tempo é legal lembrar que quando a gente vai deixar esse bebê confortável para dormir, lembrar de evitar os exageros também ali na roupinha. Tá? Touca, né? Roupa com touca para dormir é péssima. Porque às vezes a gente compra um pijama lindo que tem touca. Touca, não né? É legal. Porque às vezes a gente causa um quadro febril no bebê por exagerar nas A gente roupinhas. tem que ter noção de que não pode, né? O bebê ele precisa de um pouco mais de calor que a gente, claro, né? Mas não ficar sobrecarregado com muita roupa. Então eu sei que as avós vão, mas esse bebê tá com frio e tal, mas não sem exageros, né? E qualquer exagero não vai dormir bem, né? E com relação ainda às roupas confortáveis, quando a gente vai receber esse bebê na maternidade, uma coisa que a gente vê muito também. Gente, eu sei que a gente cria uma expectativa, principalmente quando é menina, né? Mas os meninos também. A gente compra aquelas roupinhas lindas para receber o bebê. Às vezes as meninas é cheia de pedraria. Aí tem pedras aqui na Tu já viu que tem bico com pedra? Tem, gente, com pedras. Gente, a pedra pode sair, a criança pode aspirar, pode ir pro nariz, é perigoso. É lindo, gente, mas não é confortável para o bebê. E perigoso, né? E perigoso. Então, assim, é lindo, mas a gente tem que pensar no conforto do bebê em primeiro lugar. Gente, praticidade, né? Então, assim, comprem roupas com zíper botões de pressão, hoje, né? Enfim, sem touca pra dormir nem pensar. Aquelas malhazinhas lindas, é muito difícil de abotoar, né? E não esquentam muito. Então, quando tu mora num lugar... Eu vou te dizer, a primeira consulta que eu levei a minha filha na pediatra, chegou lá com o pé gelado. Porque ela tava com uma roupa linda. E aí a minha amiga... Tá bonita, mas o pé tá gelado, né? Tu podia ter colocado uma roupinha melhor, assim, mais quentinha. Eu falei que eu queria trazer bonita, né? Não adianta trazer bonita e gelada. Vai ficar ruim. Falando na cama, pode cama compartilhada? Pode. Com alguns cuidados. A cama compartilhada, ela não deve ser feita com pessoas obesas, mórbidas. Não pode ser feita com pessoas que fazem uso de psicotrópicos ou álcool, né? Pessoas que daqui a pouco vão estar drogadas, né? Com a medicação ou com a droga, elas podem dormir, cair, amassar o bebê, sufocar o bebê, né? Então, quando a gente faz cama compartilhada, a gente tem que ter todas essas seguranças. E normalmente é feita com a mãe, né? A gente sempre orienta que fique, se for ser feita, que alguém fique com o lado da parede, assim, né? Para que esse bebê não caia. A mãe, a recomendação de preferência entre a mãe e a parede, né? Ou algo ali que tranque, né? Que não fique do lado do pai, né? A gente sabe que a realidade de cada um, a sua realidade, cada um cria os filhos do jeito que quer. A gente aqui tá sugerindo opções mais seguras. Então, enfim, essa cama compartilhada ela é super possível. Quase todo mundo faz um pouquinho de cama compartilhada, principalmente no início. E às vezes é a única opção pra gente conseguir descansar. É o único jeito do bebê dormir no né? início. Exato. Porque ele não vai conseguir dormir no berço. Usar ninhos, né, ajuda. O ninho no berço é uma coisa que dá pra usar, porque o ninho é quase que uma cama, né? Então, daqui a pouco, se tu quiser usar o ninho, botar o bebê em cima do ninho, pode. O ninho é uma coisa possível de ser usada, né, ali no berço. Mas com o bebê muito pequeno, porque também o ninho é pequenininho, normalmente. E o bebê, até os 4 meses, além de livre demanda de teta, tem livre demanda de sono. Então, deixem esses bebês dormindo, porque eles precisam, mesmo que seja de dia, né, Aline? Exato. Quando o sono do dia for bom, normalmente o sono da noite também vai ser bom também. Tem um ditado que fala que bebês que não fazem sonecas de dia farão sonecas à noite, tá? Então tem muitos pais que já chegam, estão se preparando para receber o seu bebê e já falam assim: eu já vou ensinar ele o que é dia e o que é noite para ele dormir bem. Vamos lá. Quem é que gosta, gente, de dormir com luz na cara?
TV E ligada. barulho ligada e barulho nos ouvidos. Ninguém, gente. O bebê, a gente sabe que os bebês funcionam diferente dos adultos. O bebê, ele tem uma necessidade de sono muito diferente da nossa. Na barriga ele dormia 20 e tantas horas por dia, né? Um bebê recém-nascido tem uma necessidade em média de dormir 20 horas por dia, tadinho! E aí, às vezes, eles nascem, os pais querem que eles fiquem acordados durante o dia para dormir mais à noite. Não dá, gente! Eles têm necessidades. Nada de ficar diferentes. mexendo no nenê pra ele não dormir de dia, né? Isso é quase que cruel, né? É cruel. Eles precisam dormir, tem os ciclos em que eles vão sim dormir durante o dia, precisam tirar várias sonequinhas durante o dia para realmente dormir um pouquinho melhor à noite, tá? Não vamos nos iludir achando que o bebê recém-nasceu e na primeira semana de vida já vai conseguir criar uma rotina linda, maravilhosa. Há quem diga que conseguiu. Sim, às vezes o teu bebê vai dormir maravilhosamente bem, e é dele, da personalidade dele, não quer dizer que... E talvez né? também porque a família esteja fazendo bem correto o ritual do sono, né? Exato, Enfim. uma rotina em que ela conseguiu se adequar muito bem àquele bebê, né? Mas não criem expectativas de que esse bebê nasceu, agora vamos ensiná-lo a dormir. De dia não dorme, à noite tem que dormir a noite inteirinha. Não dorme porque eles têm necessidades de fato de sono diurno, né? O sono possível pode conter vários despertares noturnos. Exato. E mesmo assim pode ser o melhor sono para aquele bebê. Ótimo, ótimo. Um bebê que desperta, mama e volta a dormir logo, ele tá dormindo muito bem, né? Tá dormindo muito bem. Então, sim, bebês dormem durante o dia e tá tudo ótimo, né? É isso mesmo. Em relação à cama compartilhada também, tem um negócio que às vezes as pessoas dormem no sofá, né? O sofá compartilhado não é legal. Por quê? Porque o sofá tem vincos. Quando o bebê vai dormir, ele tem que dormir num ambiente rígido, que a cama é rígida. O sofá, ele tem vincos, o bebê pode cair, não é seguro o sofá compartilhado. Ele pode ser colocado para dormir, para fazer uma soneca sob vigilância no sofá? Pode, mas para dormir uma noite toda, assim, que, né, às vezes a pessoa que é o cuidador primário tá ali dormindo também, pode não perceber, esse bebê pode realmente asfixiar num sofá que tem vincos, que não é uma superfície rígida. Agasalhar adequadamente a gente falou pra dormir, né? Mas pra vida também, né? Então, se eu tô de camiseta de manga curta, o bebê tem que estar de manga comprida, né? Se eu tô com uma manguinha comprida, o bebê tem que estar com um blusãozinho. Se eu tô com um blusãozinho, o bebê tem que estar com um blusãozinho e um casaquinho, né? Essa é a lógica da coisa. Exato. Se vocês procurarem na internet, tem até figuras ali em que tem a temperatura tal tipo de roupa. Bebê recém-nascido aqui, a gente mora em Gramado. Aqui é frio na maior parte do ano, então eu usei muito pouca roupa curta, né? Recém-nascido, a gente pouco usa aqui. A gente pouco usa, né? A galera que mora no Rio, mora no Nordestão, aí vai usar, né? Bastante, vai, até só fralda, né? Sei lá, lugar muito quente, né? Mas aqui não. Teve um dia que o meu filho recém-nascido, a única vez que ele ficou peladinho aqui foi quando a gente foi no Aquamotion. Óbvio que eu não entrei na água, viu, gente? Que o ideal é não entrar na água com cloro nos primeiros 6 meses. Mas a gente acabou levando a minha outra filha e aí fomos com ele. Entramos no Aquamotion, começou um calor desgraçado. Eu fui desempacotando ele ficou só de fraldinha, assim. Mas foi o único momento que ele recém-nascido... Lá é um ambiente muito quente, né? Foi o único momento. Então, agasalhar adequadamente. Vocês podem pesquisar, assim, na internet que roupa usar em determinada temperatura e ver, assim, exatamente isso. Tantos graus, tal roupa. Mas é mais ou menos isso que eu falei. Tu tá com uma manga, bota uma a mais nele. Sempre. E luva é melhor não usar, né? Principalmente em recém-nascido a galera costuma botar bastante luva, né? E a gente sabe que o bebê ele precisa explorar o ambiente. Tato é tão importante pra eles, Tato, né? É muito importante. Às vezes, na primeira semana, quando a galera tem medo de cortar a unha, que até na primeira semana não é indicado só lixar. Mas na primeira semana ali, às vezes até a galera usa por causa de se arranhar, o bebê nasce com unhão, se arranha. Mas aí lixa a unha do bebê, né? Isso é uma das coisas que eu ia falar também, sobre o corte das unhas. É uma loucura, cresce muito rápido. Às vezes a gente tem que cortar 2 vezes na semana a unha do bebê. Então, se você tem medo de cortar, você pode usar ou a tesourinha, né? Que tem aquela ponta mais arredondada para não machucar. Pode usar o cortador também. Mas a chance de cortar a pele junto na primeira semana é grande. Então, a gente sugere que use lixas. Não vai pegar a tua lixa, que já tá suja lá no fundo da bolsa, né? Tem lixa apropriada. Pega uma lixa própria, né?
qualquer lixa, desde que seja limpo, acabou de comprar, né, ali, pode utilizar. É só uma lixadinha assim, ó, e deu, Pronto. né? E é tão fininha É que uma muito película, fácil. não é uma unha como a nossa. Então, se tu fizer umas 2, 3 vezes assim, já lixou. De cima pra baixo. Não assim, nunca. Assim, a gente lixa. E tem o lixador hoje em dia elétrico, né? Exato, que facilita tanto a vida, Eu não né? tenho. Eu Mas corto quem com tesourinha. usa, os meus também usei tesourinha. Mas eu acho que facilita muito a vida, né? Compraria se tivesse Compraria, hoje também compraria. Compraria. Então, falamos das unhas, né? E a gente tem que cuidar também uma coisa, né? É a pele do bebê nessa primeira semana. A gente tem que cuidar pra ver se esse bebê não tá dando sinais de icterícia, né? A icterícia é o amarelão, né? Então, se você começa a perceber, levou ele pra casa, começou a perceber que ele ficou um canarinho, fala com a pediatra, né? Então, a gente precisa alimentar bem esse bebê, amamentar bem, mas mesmo assim, às vezes, a icterícia ela pode ser por N motivos, ela é multifatorial. Ela tem como uns fatores prematuridade, questão sanguínea, várias questões. Então, avalia a pele e a cor da pele e a cor das fezes desse bebê. Que precisa ir mudando ao longo dos dias, né? Então tem que observar. Bebê canarinho muito amarelinho, melhor avaliar com a pediatra, né? Ficou na dúvida, avalia. Falamos dos arrotos, falamos da amamentação. Temos uma coisa importante para falar também, que é das cólicas, né? O bebê, ele não nasce tendo cólica. Então, quando ele acabou de nascer, o que ele tem não é cólica, né? A cólica, ela começa normalmente a partir da 3ª semana. Né? Às vezes o bebê, e quando ele chora, a galera normalmente, é cólica. É cólica. Ixi, tá com Primeira cólica. coisa, né? Cara, não, o bebê, ele pode chorar simplesmente porque ele tava com um peido que saiu, um cocô que passou ali, que bateu diferente, uma luz que ele viu que Não assustou. fala, né, gente? Né? Ele... Pode ser que esteja com coceira no pé. Eu sempre falo, imagina coçar o dedão do pé e tu não pode falar que tá coçando. E alguém metendo uma teta na tua boca e tu só queria uma coçadinha no dedão. Não tem o que fazer. Então, ele vai chorar. Então, acolha, né, gente? Bebê chorou, é colo. E nem sempre é leite, ainda mais se tu estiver dando complemento. O bebê recém-nascido, ele não tem maturidade para entender o quanto de leite é suficiente ou não para ele. Então, se tu ficar socando leite nesse neném, ele vai aceitar, porque o cérebro dele não entendeu que ele tá saciado. Até vomitar. Né? Então, tem mãe que fica, ele vomita muito. Claro que tá dando muito leite. Né? Às vezes, tu pergunta, a pessoa volta no consultório já dando complemento, né? No pós-parto. E tá dando quanto de complemento? 60 ml. O quase cai pra trás, dura. Quando me dizem isso, uma mamadeira de 60 ml. Para um estômago minúsculo. Então não fica querendo socar leite porque não tem espaço para tudo isso. Né? Então eu às vezes vejo... Esses tempos eu tive uma paciente que ela estava no consultório, ela tinha mamoplastia, então ela não conseguiu amamentar, ela era adolescente, teve mais dificuldade. Ela socou uma mamadeira gigante. Eu via aquele nenê assim, tipo, revirando os olhos. Tadinho. Com aquele leite todo e ela me dizendo, olha, mas ele toma! Eu digo, vai ser difícil ele dizer que não quer mais. Né? Mas, né, a gente tem que pegar muito leve no complemento quando é recém-nascido. Porque ele não vai saber dizer, estou saciado. E uma outra coisa é a rotina, né? Esse bebê, ele precisa de rotina. Então, a gente vai falar num vídeo separado sobre banho, porque banho a gente vai falar um pouquinho mais específico, mas ele precisa manter a rotina dele. Às vezes, mesmo quando saiu em viagem com um bebê pequeno, mantenha a rotina, né? O bebê, ele se sente seguro com a rotina. Mínimo de previsibilidade traz segurança para o bebê. Exatamente. Né? Ele precisa dessa previsibilidade. Mas agora, sem colocar um terror nas mães que estão assistindo... Rotina não quer dizer necessariamente que eu vou ter que ter um horário rígido para acordar. Ele brinca das 9 às 10, tem gente que faz diário disso, eu fico chocada. Não, no horário do Joãozinho das 9, é a primeira soneca, tal horário, a segunda soneca, mamada e tal, e o banho tem que ser em tal horário. Não, gente, a rotina não quer dizer que seja isso. Não é uma escravidão, né? Tu não pode ficar escravo da rotina. Imagina a rotina de uma mãe, né? Rotina literalmente dela, que precisa manter uma rotina de um bebê assim. Lembrando que a casa permanece, os outros membros da casa continuam ali, então às vezes são pequenos ajustes que vai fazer sentido para aquela família e para aquele bebê. Lembrando que o bebê vai ter necessidades, né, a serem supridas
Então, às vezes a gente vai ter que adaptar algumas coisas para a rotina daquele bebê dar certo e para ter previsibilidade para aquele bebê. E não necessariamente que precisa ter horários rígidos a ser seguidos, né? É uma previsibilidade mesmo, né? O bebê já saber o que esperar. Exato. A criança, ela já sabe o que esperar, né? Isso desde os pequenos, né? Mas a gente vê muito claramente nos maiores como é bom e como fica ruim quando foge da rotina. Exato. Bom. Na rotina, a gente fala do ritual do sono, né? E aí o banho entra na tardinha, naquela hora da bruxa. A gente sugere que deem o banho nessa hora da bruxa, justamente para dar uma relaxada no bebê. Mas o banho a gente vai falar daqui a pouco. Agora a gente vai botar o trocador de fraldas aqui para trocar. Bora? Bora ensinar vocês a trocar fralda. Bora lá! Gente, então a gente vai falar sobre trocas de fraldas. Esse é um trocador ótimo, excelente, porque é um bom tipo de trocador, porque ele vem com banheira junto, tá? Ele tem uma altura boa, né? É bom esse tipo de trocador, porque fica no alcance da gente. Então, quando a gente vai trocar a fralda do bebê, essa é a fralda da boneca, né, gente? Aqui, eu peguei uma fralda do Mano, que já é XXG. Mas assim, se vocês forem comprar Pampers, a frente dela vem com a carinha do bichinho. E as costas, nas costinhas, né? Eu tenho uma dica, que quando a gente coloca a fralda no bebê, se o bebê não for alérgico, dá pra dar uma viradinha assim, tá, gente? Por que essa viradinha? Porque quando ele evacuar e fizer, tipo, aquela diarreia explosiva, essa viradinha evita. Segura de dar aquela merda explosiva, tá? Sabe aquela que vai até o pescoço? Dá uma boa evitada, tá, gente? Gente, eu vou usar a fralda do bebê aqui, porque essa fralda é menor. Então, quando a gente for trocar o bebê, nem pensar. Não, né, Aline? Não. Lembra que a gente falou, né? Já comentamos sobre bebê voltar, refluxo, engurgitar e tudo mais. Isso facilita muito, né? Imagina levantar as perninhas do bebê lá em cima. Tô apertando, tô causando uma pressão intra-abdominal além do que ele merece, né? Então, o que a gente faz com esse bebê? Além do que ele precisa? A gente dá uma viradinha, né, Aline? Dá uma viradinha e coloca a fralda por baixo. E aí, pode dar essa viradinha aqui que eu falei, né, gente? Assim. E aí, se você virar e perceber que o bebê fez alguma vermelhidão no local da pele, evita fazer essa dobrinha, tá? Porque aí ele fez uma reação alérgica à fralda. E aí a gente vai posicionar aqui, puxar essa daqui e puxar essa daqui. E aí, o que eu vou prestar atenção? Eu vou prestar atenção se as abinhas estão viradinhas aqui, né? Deste lado também, ó, a gente tem essas abinhas aqui, ó, que tem que ficar pra fora, né? Eu tenho que ver que ficou bem posicionadinho e tá ótimo. Eu tenho que cuidar também pra não apertar demais e nem de menos. De menos vai fazer xixi, demais vai machucar o bebê, né? E o coto, né? Quando ele é recém-nascido. Lembrando que vocês vão observar, cada família vai se adaptar. Mas o mais indicado, quando vocês forem fazer essa troca, é utilizar, né, algodãozinho, água. Não é necessário lavar o bebê em toda a troca, né? Não. Ai, mas eu acho que não cabe na minha realidade. O que eu uso para trocar esse bebê? Assim, idealmente, a gente sabe que o algodão e a água, com certeza, eles são, digamos, menos agressivos do que um lenço umedecido, né? Eu vou te dizer que eu tinha a vontade de usar algodão com água pra minha filha. Eu também. Aí eu cheguei na maternidade, quando ela nasceu, e as meninas já tacaram o lenço umedecido. E a menina aceitou super bem, assim, né? Aí a gente foi pra casa, ela nunca fez assadura. Nunca, nem alergia. Então eu acabei e continuei, eu mantive o lenço, porque, né, na minha realidade ali, eu tinha um marido que foi o dono de casa, que era quem cuidava depois. Então, assim, dentro da nossa realidade, a gente acabou usando o lenço umedecido. Mas a gente sabe, né, principalmente criança que faz alergia, assadura, o algodão, ele é melhor, né? É o mais indicado, tá? O algodãozinho ali com água.
Eu Água acho que morna, né, água gente? morna, por favor, não vamos passar água gelada na Ou quente demais, ou né? quente demais. Mas acho que na minha rotina não vai caber, vai ficar muito pesado para mim. Lencinho umedecido, de preferência neutro, próprio para recém-nascido. Se eu for fazer a limpeza do bebê, sempre lembrando que a limpeza não vai ser, tem cocô aqui, né? Gente, não limpem, por favor, trazendo cocô pra frente, né? Mesmo que seja menino. Mesmo que seja menino. Aqui a gente tem uma menina, né? Aqui a gente tem uma menina, então, vamos mostrar. Vamos mostrar como que seria essa limpeza, né? Vai lá. Aqui, né, da frente, sempre pra trás, tá, gente? Sempre pra trás. Lembrem que se eu limpar aqui de trás pra frente, eu tô trazendo sujeira aqui, né, pra vulva, aqui pra vagina da menina. Então, não pode. E o menino também, né? Então, tem uretra, né? Tem Tá uretra, mais escondida, mas tem tá uretra. escondidinha, mas tem. Então, sempre pra trás, né, cuidando bem. E a menina tem o detalhe, tá? A gente vai ter que dar uma abridinha bem assim, uma abertura de leve, com delicadeza, óbvio, com o bebê recém-nascido, e passar ali, limpar ali, porque às vezes quando faz cocô, vai ficar sujinho ali dentro. Não dá pra deixar cagado, né, gente? Não dá. Então, limpou, tudo certo, fecha e tá tudo resolvido. E aí, quando tem o cocô, não esqueçam, gente. Ih, tá cagado. Aí pega o cocô, tira, já dá. Não, gente, tá cagado. Faz o seguinte, ó. Qualquer troca de fralda, abriu aqui, dobra ela aqui. Isso é uma dica de milhões, tá, gente? Dá uma limpadinha. E deixa aqui embaixo. Deixa aqui embaixo. Aí primeiro faz toda a limpeza. Aí pega o lenço ou o algodão, vai pra tua realidade lá, só faz bem feito. E limpa, né? Higieniza. A vulva, às vezes, realmente, a gente tem que abrir um pouquinho, é chatinho, né? Mas com o tempo a gente pega a prática. Não precisa passar cotonete, nem nada disso. Com o próprio algodãozinho a gente consegue, né? É uma vulva, né? Quando é menina, é uma vulva. Ela tem o ímen ali, né? Então a gente tem que ter o cuidado de não machucar, né? Porque pode machucar, realmente. E o menino, a gente tem que ter o cuidado, porque o pipi vai longe, né? Então, às vezes, tu pega o algodãozinho e põe em cima do pênis, né? Justamente para ele não urinar em ti. Porque pode acontecer, menino, é bem frequente. Agora, lembrem que durante todo esse processo nós temos um bebezinho aqui. É legal lembrar que, vou trocar a fralda. Já tenham tudo aqui à mão, né? Tudo à mão. Esses trocadores, eles costumam ter as coisinhas aqui embaixo, né? Tem um espacinho. Então a gente consegue organizar legal. Até porque é uma banheira, né? Então o sabonete vai estar aqui também, né? Mas a troca de fralda é basicamente isso, né? Não tem muito segredo, não gente. Temos mistérios. E aí, assim, não deixar muito tempo com a fralda, né? Porque o grande problema da fralda, isso aqui é uma coisa química, né? Por mais que seja feito para bebê. Claro, tem gente que vai usar fralda ecológica, né? Hoje em dia tem muita gente usando fralda ecológica também. Mas, enfim, é a realidade da maioria das famílias. E até quem usa fralda ecológica, às vezes, quando sai, usa descartável. Então, troquem várias vezes, porque o bebê ele não pode ficar úmido. É a umidade que causa a assadura, né? Então, assim, não precisa passar pomada em toda troca de fralda, né? Mas antes de dormir é uma boa. É uma boa, né? Ótima. Ou depois do cocôzinho, né? Pra dar uma hidratada ali. E a gente tem que ter o cuidado de não usar a pomada tratamento, que é aquelas com nistatina. Ótimo. Até dá uma olhadinha aí, porque às vezes a mãe tá usando todo dia uma pomadinha ali, pra prevenir. Tem umas que tem nistatina junto. E nistatina é antifúngico. Né? Então depois quando ele tiver um fungo, né? já não vai ter resistência, né? Essa nistatina. Então eu tô usando uma medicação sem necessidade. Então comprem pomadas, enfim, a gente tem boas, né? Decitin, Bepantol Baby, tem várias marcas, né? Não sei se tu lembra de mais alguma agora, mas enfim, tem várias. A gente costuma usar bastante Decitin lá em casa e Bepantol Baby, são marcas boas, enfim, dá pra usar. E lembrar das dobrinhas, né, gente? Em toda e qualquer dobrinha do bebê, a gente tem que cuidar para não deixar úmido. Porque nesses locais de dobrinhas vai ter assadura. E às vezes é por aqui também. Exato. Né? Às vezes não vai ser Às vezes aqui os muito gordinhos, né? Então, né? Os meus não eram. Meus eram magrelos. Então não tinha muita dobrinha. Isso também deve ter ajudado a não fazerem assadura, né? Então, mas a maior prevenção é manter sequinho, né? Manter sequinho. A maior prevenção é a gente cuidar em relação à umidade. E secar, né? E o coto?
Ai, acho que a gente bota, né? Limpa bastante com banha de galinha? pimenta. Bota uma moeda? Também, moedinha, faixa. Faixa é bom, né? Porque tem que ficar bonitinho, ninguém merece ter um umbigo Imagina se faltado fica com hérnia. Vamos botar uma não. moeda pra evitar Ter hérnia. um umbiguinho bonito depois, A criança vai né? pegar tétano, né? E morrer de tétano. Mas tudo bem, vai ter um umbigo bonito. Eu sei que vai ter bastante dica de vó depois, né? Tadinhas das vó. Eu fiz e o umbigo de vocês ficou lindo. A minha diz, foi porque eu passei graxa de galinha que ficou bonito assim. Até que eu acho que ficou, mas... O meu ficou lindo também, mas não, gente, não precisa. Obrigada, vó! Não precisa. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Mas assim, gente, até um tempo atrás, eles diziam que era pra gente passar álcool 70, tá? Hoje em dia, não. Então, o que a gente faz? E quando eu tava falando da troca de fralda também, quando o umbiguinho ainda tá ali, a gente tenta deixar o umbiguinho pra fora ali, né, na troca de fralda, tá? E aí, o umbiguinho, como que a gente vai limpar? A gente vai secar. A gente vai dar o banho no bebê e a gente vai secar. Secar com a toalha de algodão mesmo, que eu tô secando o bebê, tá? Ai, mas tem problema eu limpar? Não, não tem problema, mas não precisa. O bebê não tá sujo, né? E quanto mais eu limpar, quanto mais produto eu aplicar no umbigo, mais molhadinho e úmido ele vai ficar. E mais vai demorar pra cair. E maior é a chance de granuloma, de infecção, se ele ficar úmido, né? Então, o ideal é a gente só manter seco, tá? A coisa tá facilitando muito, a vida da gente. Muito. E tem a questão também, alguns pais me perguntam assim, mas como assim não precisa mais passar álcool 70? Sempre foi passado. Mal não vai fazer, né? Não, se faz bem pra ti. A questão não é, mal não vai fazer. Isso vem uma recomendação, porque o que acontece? Mas é que vou matar bactérias. São bactérias ruins, importantes. Mas vai matar as boas também. Exato. Que vão ajudar ali na cicatrização, né? Na imunidade, né? Na imunidade. Então não precisa, gente. Tá tudo bem. Mantém sequinho, limpinho, tá ótimo. É isso aí. Achou que ficou muito úmido, não conseguiu limpar com a toalha? Pode até pegar um cotonetezinho, dar uma secadinha, né, aqui do lado, né? Mas não precisa aplicar nada. Né? Perfeito. Que mais? Então, para prevenir assaduras, a gente tem que ter muito cuidado, né? A prevenção de assaduras com a troca de fralda precoce, com o uso de pomadas adequadas. O coto a gente explicou, a troca de fralda. E sem esquecer da nossa limpeza de vias aéreas, né? Não é porque é recém-nascido que a gente não precisa limpar, né? Porque às vezes ajuda. Hoje em dia, muito se fala na limpeza nasal ou lavagem nasal, né? Aqui eu trouxe alguns apetrechos que eu uso lá em casa. Claro que esse aqui eu uso na minha criança grande, né? Esse aqui eu uso na minha criança pequena. A criança grande tem 6 anos, a criança pequena tem 2 anos. Mas eu até uso um pouquinho maior do que esse lá no Chico. E essa daqui é uma seringa que enfim, eu não tinha outra, mas eu acabei pegando essa. Essa daqui tem agulha. É óbvio que eu não vou usar com agulha, né, gente? Mas essa daqui é só para mostrar o tamanho de 1 ml. Essa é uma seringa de 1 ml. É a que a gente usa no recém-nascido. É a que a gente pode usar no recém-nascido. Pode ser que esse recém-nascido não tenha necessidade nenhuma de limpeza nasal. Se esse bebê está respirando super bem, não tem necessidade. Se a criança também... Os meus quando estão muito bem, assim, quando não é época de virose e tal, acho que às vezes no verão a gente fica até um tempo sem limpar. Mas aqui é muito frio na nossa cidade, que é Gramado, então a gente acaba tendo muitas viroses, as crianças ficam muito ranhentas mesmo. Então limpem essa via aérea. Como, né? Então, a gente vai pegar o bebê numa posição mais verticalizada, segurar a cabecinha deste bebê, tá? E vamos fingir aqui que essa daqui não tem agulha, tá, gente? Botei soro fisiológico aquecido. Jamais água da torneira. São soluções diferentes. A água da torneira tem bactérias, tem substâncias ali e ela não é adequada para o corpo, né? O soro fisiológico, como o nome diz, é fisiológico, é compatível com o nosso corpo. Então, enchi com 1 ml. Um bebê recém-nascido leva essa seringuinha de 1 ml. Eu vou virar um pouquinho para frente essa cabecinha e eu vou inclinar um pouquinho para o lado, para a gravidade ajudar. Então, se eu estou injetando desse lado, eu quero que saia nesse, né, gente? Então, um pouquinho para frente, um pouquinho para o lado. E tentar fazer lento, gente, tá?
A gente diz que é limpeza de alta pressão, mas a pressão é para ser, né? A gente não pode socar o líquido lá dentro, tá? Percebeu que tá com muita secreção ainda, saiu muito ranho, pode encher de novo, se já saiu. Então, mas 1 ml de cada vez. Então, posiciona um pouquinho para frente e para o lado. Tenta ir devagar. Tenta ir devagar, né? Porque às vezes as crianças não deixam. Aí o outro lado, né, gente? Aqui, tá? Com a esquerda sempre é um pouco pior, ó. Então eu vou aqui, ó. Então eu tô colocando lentamente soro fisiológico, levemente aquecido, né? Aqui é muito frio, então não dá pra passar soro frio, gente. Hoje tá fazendo uns 7 graus, né? Então, não dá pra ser o soro na temperatura ambiente. Tem que dar uma aquecida, tá? Tem que dar uma quebrada no gelo. Crianças maiores, então, né? Aqui não é o caso desse bebê, a gente pode usar mais. 1 ml para criança de 1 mês. A gente pode usar a regrinha de usar 1 ml a cada mês que se acrescenta. Então, 2 meses, 2 ml. 3 meses, 3 ml. Até chegar no máximo de 10 ml. E aí eu posso manter com os 10 ml para minha criança de mais ou menos 10 meses. E as crianças maiores às vezes não param pra gente conseguir fazer adequadamente, né? A gente faz o que dá, né, gente? Às vezes tem que usar um pouquinho do lúdico, às vezes incentivar eles a participar, enfim. Mas é necessário, E aqui, então, a criança maior com uma seringuinha maior. Ó. Lembra da posição. Inclinadinho pra frente. E aí o ranho todo sai. Esses aqui são para crianças maiores, né? Mas a explicação é a mesma, né? Coloca assim e aperta aqui. Uma dica boa é o Nosefrida, tá, gente? Nosefrida é um aspirador, tá? Ele tem esse recipiente aqui que, em tese, não vai o ranho pra cá, mas às vezes vai. Já chupei ranho. Então, quando tu faz a limpeza, fica a dica. Aspira, porque fica um restinho. Então, quando tu fizer isso sem que tu tenha hidratado a via aérea, tu pode machucar, tá? Porque às vezes fica ressecadinho e machuca. Eu já teve um momento em que eu aspirei, o Chico e ele sentiu desconforto, assim. Porque às vezes a gente acha, tá ranhentão, mas o ranho tá espesso. E daí não vem direito, né? Então o melhor é a gente dar essa diluída, né? Essa hidratada. E aí, sim, vir com o Nosefrida. Normalmente o ranho fica aqui dentro. E aí, por isso que a gente não aspira. Só que às vezes vem tanto ranho que vaza, né? Então a gente abre e limpa na torneira. Isso aqui não é ranho, tá, gente? Eu lavei pra trazer pra cá. É água e aí mesmo. limpa na torneira, tá? Aí sim, pode limpar com a água da torneira, não tem problema. E recoloca. E se você tá vendo que a criança tá muito congestionada, passa o dia aspirando, entendeu? Por quê? Porque esse líquido vai causar desconforto nela, daqui a pouco pode causar até vômito neles, quando eles estão com muita secreção, certo? E sim, às vezes recém-nascidos vão ter essa necessidade, né? Já teve pais que me questionaram, nossa, mas ele recém-nasceu, parece que tá resfriado, né? Por causa até dos sons. Mas é porque hoje já não se tem de prática, pelo menos aqui, né? Talvez em outros lugares ainda se faça de prática aquela coisa de fazer aspiração e tudo mais, né? Aqui não se faz como rotina. Então, às vezes... A Aline tá falando da aspiração de via aérea quando nasce. Quando nasce, né? Recém-nascido. Então, quando ele é recém-nascido, às vezes ele segue fazendo. Exato. Parece que tá com o narizinho trancado, né? Então, e aí ele vai ficar com esse sonzinho nos primeiros dias de vida, né? E os pais ficam, ou fica espirrando toda hora e a secreção fica saindo do narizinho ali. E os pais ficam, nossa, mas ele recém-nasceu, como que tá resfriado? Não é resfriado, não é, tá, gente? E lembrando que, assim, pode acontecer de não sair soro desse lado se eu coloco nesse. Foi pro cérebro? Não. Engoliu. Tá tudo Pode certo. ser que se engasgue? Pode. O bebê pode se engasgar. É raro, mas pode. E aí, a gente já ensinou
A A manobra. manobra, tá? Engasgou. 1, 2, 3, 4, 5. Voltou. Normalmente ele volta. E às vezes só com 1, 2 já é o suficiente, né? Tem uma coisa importante que eu quero falar. Quando sair com este recém-nascido, porque a gente tá falando da rotina, dos cuidados, nos primeiros dias, né? Não pode sair, será? Um mês inteiro em casa? Será? Não, gente, pode sim, tá? A gente costuma dizer que assim, cara, os primeiros 10 dias até a mulher se recuperar, né, da cirurgia ou do parto, enfim, até já estarem se recuperando psicologicamente e fisicamente. Mas a partir desse momento em que já estão recuperados fisicamente do parto, pode sim sair. Acho que a questão é para onde sair, né? Exatamente. Óbvio que você não vai para um restaurante fechado. Óbvio que você não vai para uma festa, né? Você procura ambientes abertos, parques, né? Locais arejados. É importante que essa criança passeie e que você também, para diminuir, né? Também, que tá a ali no chance de uma puerpério, depressão né? pós-parto, Exato. enfim. E para criança é muito importante passear também. Porque, tu imagina, ela tá lá, no mobile dela, lá, deitada na caminha dela, só olhando para aquele mobile. As mesmas coisas Né? todos os Aquele dias. mobile sem graça girando. E de repente tu coloca ela embaixo de copas de árvores. E aí ela vai ver várias figuras Cores geométricas, diferentes. cores, luzes. Aqui ela tá usando 3 neurônios com o mobile. Ali, vendo aquelas árvores e aquele sol e aquela luz, ela vai, né, fazer muito mais conexões neuronais, enfim, vai ser muito melhor para essa criança. E pra ti também, que tá em casa com esse nenê socada lá, né? Às vezes isso pode Mofando em casa. Exato. Às vezes pode fazer parte até da rotina do bebê, de passeio, passeio. Passeio no lago, passeio na praça. Claro que tu não vai. Por exemplo, o pior lugar. Qual que é o pior lugar para uma criança? Festa infantil. Festa infantil é o pior lugar que tu pode levar teu filho, porque tá cheio de criança ranhenta lá. Tá cheio de criança saltando vírus para tudo que é lado. Por isso que algumas pediatras, quando atendem puericultura, que é aquele cuidado, né, no pós-parto, elas deixam uma salinha separada para os bebês, justamente para não ficarem em contato com as outras crianças ranhentas e catarrentas daquele lugar, né? Incubadoras de vírus, né? Exatamente. E festinha, eles vão querer pegar, vão querer beijar, enfim. Bebê. Então a gente tem que saber que o bebê não é uma batata quente, né? A gente não tem que ficar passando de colo em colo, né? Então você pode sim receber visita em casa, desde que não seja uma visita sem noção e chata, né? Mas se for a chata, você diz, não, olha, foi recomendado, vou ficar 1 ano sem receber visita. Aí a chata não vai te procurar. Mas os legais, os necessários, os que estão lá para te ajudar, fazendo parte da tua rede de apoio, né? Enfim, a família, avós, alguns tios próximos, né? Se tu tem 10 irmãos, claro que não, né? Mas se tu tem alguns tios, né? Vai, chama. Só que as pessoas não precisam ficar pegando o neném no colo também, né? Beijando, Não, por beijar favor, em hipótese gente, alguma, não, né? Não. Então, assim, recebeu as pessoas em casa, pede pra lavar a mão, passar um álcool gel. Tá resfriado? Não vai. Recebe, tá? Tá na dúvida se aquela pessoa tem alguma coisa ou não deixa a pessoa chegar perto do bebê, né? Às vezes a pessoa tá começando um quadro viral, não é por mal, ela nem sabe. Daqui a pouco, é rinite. Tá bom, mas se é rinite, não vai pegar o neném no colo, né? Então, é isso, assim. Não conhece, daqui a pouco acabou entrando na tua casa, tu não queria, pede pra colocar uma máscara se for o caso, né? Exato. Não tem problema. Segurança do teu bebê em primeiro lugar. Se tu não confia na pessoa que tá pegando ali o teu bebê, bota uma máscara, porque daí pelo menos essa pessoa não vai beijar. Ou se vai beijar por cima, né? Enfim, né? Mas pede, explica, né? Não é por mal que as pessoas fazem, óbvio, a gente sabe disso, né? As pessoas têm o carinho e querem demonstrar o afeto, só que elas não têm a noção. Mas a saúde do bebê não vai respeitar essa barreira, né? Exatamente. Então, gente com herpes, imagina, beijando um bebê, né? E às vezes num adulto vai estar ali assintomática, né? Mas para um bebê pode ser gravíssimo. Fatal, né? Exato. Então, assim, a gente recomenda que caso você queira ir para lugares fechados ou precise fazer uma viagem de avião, espere pelo menos até os 2 meses de vida, né? Com 2 meses de vida o bebê já tem uma relativa imunização, porque já fez algumas vacinas, né? Tu já sabe que não é uma criança doente, então, em tese, tu pode viajar de avião, se ela não estiver doente, né? Que é um ambiente fechado. Pode, de repente, frequentar algumas festinhas, mas não precisa ficar botando no colo de todo mundo, né? E que mais?
Ir para um restaurante mais fechadinho. Né? Que não vai ter contato com muita gente, Exatamente, né? Com 2 meses, até pode frequentar esses locais mais fechados. Antes disso, opte por locais abertos, enfim. Às vezes a gente tá em algum parque e se tu tiver medo que as pessoas cheguem já em cima, tem uns utensílios em que a gente tapa o carrinho, né? Super útil. Eu também acho. Porque daí ninguém vai chegar, né? Porque se o bebê tá ali, só enrolado no cobertor, tem gente que às vezes chega ali no cobertor e consegue tirar a mão do nenê e pegar na mão do nenê, né? Então, a mão do bebê, ela vai direto pra boca, né? Mas eu peguei na mãozinha, sim, mas ele pega a mãozinha e leva pra boquinha. Pra boca. Né? Então, exato. contamina. Exato. E eu acho que nessas horas, né, a gente fica, não quero ser chato. Não dá pra ter medo de ser chato. Tem que ser chata. Tem que ser. Mas não precisa te isolar do mundo, né? Não. Até porque a mulher precisa, né, também, e o bebê precisa dessa saidinha. Exatamente. Acho que é isso, né? A gente ajudou vocês a não matar essa criança, a salvar essa criança, pelo amor de Deus, né? Aí é por isso que a gente super entende quando comemora mêsversário, Sim. 1 ano. Sim, descobrimos que não morremos e não matamos a criança, não deixamos ela morrer. Tá tudo certo. Não como eu disse, planta é muito mais fácil de morrer. A criança, ela chora, né? Ela dá sinais. Então a gente tem que estar ligado, né? Muito se fala em instinto materno, né? Na maternidade e às vezes algumas pacientes estão um pouco desconectadas, algumas mães estão um pouco desconectadas desse instinto. Então é importante se preparar, estudar e ter essa noção de tudo isso que a gente falou. Eu falo que às vezes conhecimento e esse conhecimento que a gente tem aqui, né, que a gente pode adquirir, vocês adquirindo conhecimento e conhecimento desse serzinho aqui, conhecer o bebê no dia a dia, faz muita coisa, nem sempre esse instinto materno vai descer do céu no dia que o bebê nasce e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Não vamos se cobrar, né? Não tanto. Tá, obrigada, Bom, Lininha. imagina. Prazer. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.